vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Só aí, feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez estamos na tua casa, Senhor, reunidos em teu nome, Deus. Peço que o teu Espírito Santo, Senhor, revele às nossas vidas aquilo que tu queres falar. Mais uma vez abençoa o teu povo, Senhor, daqui de Copacabana. Marca eles, ó Senhor, com o revigor que vem das tuas mãos. Que seja o Senhor, a minha vida como instrumento nas tuas mãos para abençoar mais uma vez a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. Dê uma salva de palmas ao Senhor, nosso Deus. A palavra fala sobre a liberdade, e é algo que eu gosto muito de falar sobre liberdade. E liberdade não é somente um bairro lá de São Paulo, não. Liberdade é algo que a gente precisa viver. É algo que Jesus, em todo momento, ele veio para quebrar todo o cativeiro, quebrar toda a prisão, quebrar todas as coisas que nos prendem. E às vezes nós ficamos procurando, sabe, nos libertar de algo que não é aquilo que vem de Deus. Quando a gente ama a Deus, quando a gente ama uma pessoa, a gente se dedica, mas não se dedica de forma escravizadora, mas se dedica porque nós amamos. E aí você vê as situações da tua vida que acontecem, que vêm contra você para te prejudicar. Jesus veio trazer a pregação, a libertação de um povo que estava cativo ao quê? À religião. Religião não vai salvar ninguém, irmãos, e é uma coisa que tem, muito pelo contrário, destruído pessoas, tem levado pessoas para o inferno, tem feito com que as pessoas fiquem aprisionadas em alguma regra. E hoje você vê que o que está sendo multiplicado na pregação do Evangelho é algo completamente inverso. Hoje, se você não tiver prosperidade, você não tem Jesus. Se você não tiver carro, não tiver emprego, não tiver dinheiro, você não tem Jesus, está em maldição. Só que isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade, só que é o que tem que ser propagado e já virou até uma religião. Quer dizer, uma igrejinha do irmão do bairro tal, que é pequena, que não tem quase ninguém, que tem poucas pessoas, não são de Deus, estão em maldição. Não, está amarrado. O verdadeiro evangelho de Jesus liberta o povo de tudo. Essa é a liberdade de poder viver. E não tem como a gente viver sendo oprimido, não tem como a gente viver sendo enlaçado por falsos ensinamentos. A gente não pode entrar pela cadeia de tristeza porque as dificuldades estão na nossa porta. Muito pelo contrário, nós temos que buscar o Senhor, como Paulo e Silas, começar a cantar no momento da prisão, que estivermos lá cercados, colocar diante do Senhor. Daqui a pouco Deus vai mandar a libertação, Deus vai abrir as portas, Deus vai quebrar as correntes, Deus vai tirar você como tirou Pedro. Vem, segue, passa pela guarda, passa por tudo. Isso é ter liberdade. Ter liberdade é ter, sabe, uma vida ilimitada, é sem limites. Agora o que a palavra nos mostra é que a gente não usa essa liberdade para praticar coisas na carne. Aí está a diferença. A diferença é que Jesus Cristo nos liberta. E porque Ele nos liberta da opressão do inferno. Agora eu posso fazer tudo? Não, eu posso realmente, mas não devo. É como Paulo disse, tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo convém. Nem tudo convém. E às vezes nós usamos dessa liberdade que Cristo nos deu para praticarmos aquilo que são obras da carne. Está errado, irmão. É uma coisa interessante, né? Porque às vezes no sentimento da nossa ira, quantas daqui já oraram, Senhor, faz a tua justiça, né? Pesa a tua mão, faz. Alguém já orou assim? Não, acho que ninguém, né? Senhor, faz a tua vingança, faz aquilo tudo, porque esse é o sentimento que nós temos. Mas só que essa liberdade é o que exatamente vai despertar a nossa vida, de nós desejarmos o melhor até para os nossos inimigos. É engraçado, né? Contrariar as verdades humanas para viver a verdade de Cristo. É buscar essa liberdade real, é ser livre da religião. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Os meus frutos é que dirão quem eu sou. E quando eu sei que árvore eu sou, a gente não se preocupa. Vamos fazer uma figuração aqui, uma mangueira, né? Chega na época de dar fruta, ela, tomara que não nasça limão, tomara que não nasça limão. Não existe isso. Mangueira vai gerar manga.
ou não vai gerar nada, porque a mangueira ela pode ser estéril. Então entenda o que é a vontade de Deus para a tua vida, a comparação do que são os nossos frutos. Às vezes você diz que é mangueira, mas você é uma laranjeira, você é uma figueira ou qualquer outra coisa, menos uma mangueira. Você não está gerando manga, os teus frutos estão inversos. Então é o momento de nós despertarmos diante de Deus e começar a falar: Senhor, que eu apresente frutos dignos de arrependimento, que eu seja realmente aquele que apresenta frutos de liberdade e não de opressão. Quantas vezes o diabo já te acusou? Porque você, ai meu Deus, cheguei atrasado no culto, meu Deus, o diabo, sabe, aquela acusação, porque eu não pude, não é? E de repente você olha para o futuro e fala: meu Deus, se eu tivesse chegado antes, eu seria atropelado. Se eu tivesse saído de casa, meu filho ficaria. Então tem coisas na nossa vida que a gente só precisa viver em quê? Em liberdade. E quando a gente tem liberdade, a gente tem o nosso amor confirmado em Deus. Eu amo a Deus. Aí a pessoa fala: mas como você pode amar se você abre mão disso, aquilo? Não, eu abro mão exatamente porque eu amo a Deus. O meu suprimento vem do Senhor. Essa é a liberdade que a gente tem, a liberdade de poder opinar, a liberdade de poder falar, a liberdade de se arrepender e a liberdade de ser livre. Já viu quando uma pessoa faz uma coisa errada? Já viu quando uma pessoa fala assim, de repente está outro passando? É engraçado isso, como é que o mundo está terrível hoje. Hoje você chega num lugar, o dinheiro de uma pessoa cai do bolso, a outra pessoa vê e olha para um lado e para o outro, ele não avisa a pessoa que perdeu o dinheiro. Isso eu estou falando para você que eu já vi. E de repente eu falei: opa, esse dinheiro do rapaz, ô moço, seu dinheiro aqui caiu no chão. Ah, eu já ia entregar. Ia nada. E aí o olhar deles é um olhar reprovador. Fala: podia ter ficado com dinheiro. Mas na verdade o certo nunca vai ser errado, nem o errado nunca vai ser certo. Certo é certo, errado é errado. Então a gente tem que ter essa liberdade de, no momento de que todos estão fazendo errado, não, eu vou fazer o que o Senhor me ensinou. É contrariar. Eu pergunto para você: é fácil contrariar a nossa carne? O reino dos céus é fácil de se viver, de ter salvação? É fácil ser um cristão? É fácil dizer que sou um cristão. É fácil dizer: não, eu sou uma mangueira, mas eu gero limão. Mas quando eu for limão, irmãos, quando eu for limoeiro, eu vou falar: eu sou limoeiro. Pode ver os frutos aí se quiser ver, porque eu não estou nem preocupado se você vai ver ou não. O importante na nossa vida nesse momento é termos frutos de arrependimento na nossa vida, frutos de liberdade, ser livre em nome de Jesus, viver a vida que Deus nos deu. Se o nosso tempo hoje é de perseguição, é de guerra, é de luta, não tem problema, nós vamos continuar gerando os frutos dignos de arrependimento. É esse sentimento do Senhor. E às vezes a gente está assim, sabe, preso a essa religião, preso ao zelo excessivo. É engraçado que a gente precisa ter zelo, não é? Mas tudo que é em excesso é ruim, é ou não é? Quem gosta de doce aí? O que acontece se você comer muito doce? Engorda, vai detonar o teu fígado, vai detonar pâncreas, vai detonar tudo, né? E o pior de tudo é que enjoa. É engraçado, né? Eu lembro da minha mãe quando éramos pequenos. Minha mãe inventou de comprar caixa de chiclete lá em casa. Que chiclete ping-pong, eu nem sei se existe mais, né? Comprava aquelas caixas de chiclete, era tanto chiclete, a gente botava 4, 5 chicletes. Agora é a competição de quem enchia mais a boca de chiclete. Dava 2, 3 mastigadas, mas acho que nós passamos quase um ano sem olhar para a cara do chiclete. Alguém falava chiclete, eu falava: não quero mais. Enjoou. Então são coisas em nós, tudo que é em excesso é ruim. O excesso do zelo: ai meu Deus, eu começar a me preocupar agora com Deus, não, eu preciso voltar para a lei, eu preciso voltar lá para as leis mosaicas, eu preciso cumprir o Torá, eu tenho que fazer, e aí somos cristãos, irmãos. A gente vive pela graça, sabe por quê? Porque nós entendemos que nós não somos merecedores do amor de Deus. Nós não somos. Pelo menos eu reconheço isso na minha vida. Eu não sou merecedor, porque eu sei que eu falho muito, eu erro muito. Mas nós vivemos por misericórdia.
é misericórdia. E aí hoje, nós não vivemos um cumprimento de uma lei, nós vivemos um cumprimento da graça. Entendemos que somos falhos, mas com a força do Senhor, as nossas falhas serão curadas. A nossa vida será transformada. E eu não quero que você caia na mão dos acusadores. Eu quero que você caia na mão do libertador, Jesus Cristo. Porque quando você é zeloso demais, não é? Vive aquela coisa de religião e de tudo, sabe? E querer mostrar e querer demonstrar, daqui a pouco você vai errar e vai disfarçar os teus erros. Você vai pecar e vai fingir, vai tentar justificar o porquê você erra. Ah, por que eu adulterei? Porque minha mulher era isso e aquilo. Não, está errado. Quem errou? Foi quem adulterou, ouviu a voz do diabo. Quem roubou? Mas eu tinha necessidade? Não. Quem roubou é que vai prestar conta. E por quê? Eu começo a querer justificar os meus erros. Já viu quantas coisas erradas você tem feito e querido justificar diante do Senhor? Nunca vai ser justificado. Se o Senhor não te perdoar, você não está liberto disso. Mas se você tem buscado o perdão com arrependimento, a liberdade já está na tua vida, já está na tua casa, amém? Já está no teu ser, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 32, versículo 2. Êxodo 32, versículo 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. É engraçado, né? Esses pendentes que eram presos nas orelhas representavam o sinal de escravidão, o brinco, né? Em uma orelha só. Todos os escravos tinham um brinco na orelha. E Arão de repente pede esses brincos para fazer o tal bezerro de ouro. A gente vê que nós temos que começar a nos olhar no espelho para ver se existem esses pendentes na nossa orelha. Porque às vezes você está escravizado ainda, não tem liberdade. Quem sabe aqui que tem muitos pontos de escravidão na tua vida ainda? Você não consegue mudar. Não consegue mudar. As coisas não, sabe? Só que quando eu olho para a minha vida e olho esse pendente, eu falo: Senhor, me dá a tua graça, para que eu não só troque de lugar, porque os pendentes foram tirados da orelha e foram colocados num ídolo, foram colocados lá no bezerro de ouro. A minha vida de liberdade não pode ser mudando de lugar, não. Eu tenho que ser livre, eu tenho que pegar esse pendente e lançar fora da minha vida. Eu não tenho que emprestar para virar bezerro de ouro. E eu vejo na nossa vida, às vezes os lugares de escravidão da nossa vida só são trocados. Eu não sou mais escravo do vício aqui do cigarro, da bebida, mas eu estou viciado nisso, eu estou viciado naquilo outro. É uma coisa tão terrível. Essa coisinha que a gente está segurando agora, o celular, meu Deus, como tem escravizado pessoas. Parece que não, mas mães estão deixando de cuidar dos seus filhos. Altos funcionários dentro de uma empresa perdem emprego porque estão escravizados por um vício. Uma coisa tão terrível, né? E será que isso não está acontecendo na nossa vida? Será que às vezes a gente não está entrando na igreja com desejo de olhar para ver se mandaram mensagem e tudo, né? Quando o tempo é de Deus, é um tempo de adoração. Viu que são pequenas coisas que daqui a pouco nos escravizam, tiram nossa liberdade de novo. De novo, mais uma vez. Antes as pessoas falavam: tem que sair cedo para ver o Fantástico, para chegar, né, para ver a novela, para ver. E as pessoas às vezes deixam de ir para a igreja para ver a novela. Mas essa escravidão às vezes mudou de lugar. A novela virou outra coisa, agora virou um tal programa, virou isso, virou passeio, sei lá. O que nós precisamos na nossa vida é: Senhor, me dá a tua liberdade. Eu quero viver a tua liberdade. Eu preciso ser livre. Eu preciso mudar de lugar, não. Eu preciso, Senhor, gerar frutos de arrependimento, de mudança. Eu não posso deixar de viver situações na minha vida, porque a vida financeira me oprime, me escraviza. Quantas vezes você achou que você trabalhando muito, você teria a tua prosperidade aqui? Todo mundo, né? Todo mundo trabalha, não é porque achando que vai ser a prosperidade financeira que vai mudar a nossa vida. Não vai.
Às vezes chegamos a um patamar que nós não conseguimos passar, porque ainda tem muitas coisas deficientes na nossa vida. E qual é o melhor hoje? A melhor indicação: ouça a voz do Senhor. Deus não vai nos deixar escravizados. O povo que saiu do Egito era um povo difícil, era um povo que só mudou de lugar a sua escravidão, e eles eram escravos principalmente das suas bocas. A nossa boca nos escraviza, sabia? Nosso sentimento nos limita. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João 8, 31 ao 36. É engraçado, né? Porque tem coisas que eu vejo as pessoas falando assim. Eu já vi muitos testemunhos que as pessoas vão contar e falar: eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo outro, eu era isso, aquilo. E na verdade, Jesus não entra em momento nenhum na vida do camarada, né? Porque ali o ele está sendo, sabe, vira o foco da sua vida. Eu vejo como a gente olha, principalmente no meio artístico, né? Tem pessoa que eu acho que já deve ter uns 90, 100 anos, né? Mas os seus rostos estão lá esticadinhos, que parece até um formatozinho de uma pessoa que era aquele apresentador do jornal, aquele apresentador da telenovela, não sei, aquele artista, aquele ator, né? Eles se preocupam tanto com a sua fisionomia, né? Com o seu rosto, com o seu exterior. Às vezes a nossa vida, ela não pode ser assim. O nosso exterior, ele sempre vai externar o que nós somos realmente por dentro. Se eu me preocupo com a minha face, se eu me preocupo com algumas coisas na minha vida para tentar demonstrar, significa que eu não sou. Agora, quando eu tenho consciência de quem eu sou, o meu exterior vai se tornar tão belo como eu sou. Você entende o que eu estou falando? Às vezes a gente tem que mudar. Não vamos viver mais de máscara, vamos viver da verdade. A verdade que nos liberta. João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É engraçado, né? Quando se fala sobre somos filhos de Abraão, viviam da promessa, viviam das leis mosaicas, realmente tinham Deus como o único Deus. E aí Jesus está falando, irmãos, todo que pecar é escravo do pecado. Um servo de Deus, ele é servo de Deus, ele não é servo do pecado nem do diabo. Eu não posso ter somente na minha vida o discurso de que eu sirvo a Deus, como muitas pessoas. Meu Deus, tem pessoas que estão fazendo cada coisa absurda com o Evangelho, falado de Jesus. Outros fazem filme por Deus e dizem: somos crentes, somos cristãos, somos isso, somos aquilo, tem roubado. Eu vi o cúmulo, né? Vocês sabem da história da vergonha brasileira, dessa política maldita, política brasileira suja, imunda. Outros cheios de dinheiro roubado fazem oração consagrando a Deus. Está amarrado em nome de Jesus. Vocês lembram disso? Fecha o teu olho aí, vamos orar pelo roubo, vamos orar pela malignidade. O outro vai lá para uma favela, junta todos os bandidos, todo mundo com fuzil, e vai lá e ora: Senhor, guarda eles, guarda, está amarrado, guarda os policiais, guarda aqueles que têm buscado justiça, Senhor. Se esses que querem colher os frutos do diabo, infelizmente, vão colher como nós também. Se nós quisermos colher frutos do diabo, a gente vai colher, porque o diabo é um feirante, né? Ele está aí apresentando exatamente aonde está a nossa fome. Onde eu demonstrar onde está a minha fome, é exatamente onde ele vai me alimentar. Quem já negociou aí bastante já? Se você for comprar alguma coisa e os teus olhos brilharem por aquilo, aquele vendedor vai te torturar até você pagar o preço que ele quer, ou não é?
O diabo sabe também de algumas necessidades nossas. Eu não posso externar a minha necessidade para o diabo. Eu tenho que aprender a guardar segredos com Deus. Se hoje a tua vida sentimental está abalada, coloque diante de Deus, não precisa externar. Se a tua vida financeira está abalada, se a tua vida espiritual está abalada, fecha o teu segredo com Deus, fala: Senhor, me liberta. E quando é que eu vou ver que eu estou em liberdade? Quando os meus frutos for de acordo com aquilo que eu creio, e eu vou começar a apresentar. O diabo está à nossa vida, à nossa volta, procurando as nossas vidas para cirandar com ela. Não deixe o diabo cirandar mais com a tua vida. Uma vez que a verdade te liberte, permaneça nela. É só permanecer, permaneça livre. Permaneça, sabe, completamente independente. Independente do que está à tua volta, dependa de Deus. Essa é a verdade de Cristo para a nossa vida. 1 João, carta de João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É tão difícil às vezes nós permanecermos firmes, né? Porque às vezes estamos firmes igual a gelatina, né? Eu estou firme, Senhor. Mas ainda na nossa gelatina, na nossa forma gelatinosa, eu sei que Deus pode dar consistência na nossa vida. Viva verdades. Exponha sempre a tua verdade para o Senhor. Pare de pegar os teus assuntos, a tua vida e externar para pessoas que não têm Deus. Para um pouquinho de abrir os teus segredos para endemoniados. Tenha teus segredos com Deus. Tenha teus segredos com aqueles que pelo menos pregam a palavra de Deus. Fale com quem, se há uma necessidade de falar, mas busque aqueles que conhecem a verdade. Caso contrário, o diabo vai continuar cirandando na tua vida. E aprenda uma coisa, é tão interessante isso, e é bom que tomemos como uma lição. Quantas pessoas vêm se aconselhar comigo? E na verdade não é um aconselhamento, é só um comunicado. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então faça. Você não vai falar nada não, você já falou. Você não falou que vai fazer? Já estou? Se você quer um conselho, eu posso te aconselhar. Mas eu acho que até nesse momento o meu conselho a tua vida vai ser impermeável aos meus conselhos. Porque eu vou ter conselhos de Deus para a tua vida. Às vezes a gente não quer conselho de Deus. Sabe por quê? Porque o conselho de Deus é contrariar a tua carne. É ou não é? O conselho de Deus, Jesus chegou o jovem lá: Senhor, bom mestre, primeiro, bom não sou eu, é Deus. Me enviou. Não, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Pratica os 10 mandamentos, isso aí eu tiro de letra. Então pega tudo que você tem e vende e dá aos pobres. Pronto. Contrariou quem? A carne. Conselhos de Deus são terríveis, é ou não é? Conselho de Deus fala: abre mão de tudo. Aquele que não deixar pai, mãe, ou filho, ou filha por amor a mim não é digno de mim. Hein? Já imaginou? Já imaginou quando Deus fala com você? Já parou para pensar que o conselho de Deus às vezes você não quer? Quer viver a mentira? Viva a mentira. Viva a mentira. Continua na mentira. A palavra de Deus fala que ele está sujo, continue se sujando. O que está se prostituindo, se prostitua cada vez mais. Agora o que tem justiça, pratique a justiça, continue. Vai chegar um dia que nós vamos nos apresentar diante do Rei. O Senhor tem falado às nossas vidas. Vamos buscar essa liberdade com toda a luta na nossa vida, independente do que estamos vivendo. Temos que projetar nossa vida no futuro, amém? Vamos ficar de pé. É uma coisa interessante. Às vezes a gente fica buscando entender qual é a vontade de Deus. Sabe quando é que você vai conseguir entender? Só depois que morrer, eu acho. Algumas coisas a gente até entende um pouquinho, né? Puxa vida, se eu não tivesse feito aquilo... Você lembra da história que tem? Uma história que é um dito popular, né? Os camaradas entraram na selva lá, caçadores, e tinha um camarada que ele tinha sofrido um acidente, tudo, e ele tinha perdido a pontinha do dedo dele. Vocês conhecem essa história? Ele perdeu a pontinha do dedo e falou: Deus me abandonou, fez isso e tudo, eu estou aqui fazendo a obra dele, tudo, estou no meio dessa selva, como missionário para entrar, eu estou aqui vivendo da caça para me levar a palavra de Deus até esse indígena e tudo. Chegou lá,
uma tribo de índio pegou eles, e eles eram canibais, né? E eles começaram a matar um por um para comê-los vivos. Vivos não, mortos. E aí quando chegou nesse camarada, claro que isso aqui é uma história, uma figuração. E aí quando chegou nesse camarada que tinha perdido o dedo, eles soltaram ele e deixaram ele ir embora. E aí depois de um tempo ele não entendeu porque mataram os outros, não mataram ele. É porque eles, quando viram ele com uma deformação, eles não comeriam uma pessoa aleijada ou um bicho aleijado. Às vezes a nossa vida é só uma comparação. Às vezes a gente está perdendo um dedo mindinho, mas o nosso futuro está lá na frente. Deus tinha planos para a nossa vida. Então pare de reclamar. Claro que Deus não vai te aleijar. E se tiver, Ele até nos ensinou. Mas Ele diz assim, faça você. Se o teu olho te faz pecar, fura ou lança fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus com um olho do que com os dois ser lançado no inferno. É engraçado isso porque não é Deus que corta. Somos nós que nos abrimos. Somos nós que entendemos. Quer viver liberdade? Se abra para a vontade de Deus e saiba que ela vai contrariar a tua carne num todo. Não é só a metade, não, é no todo. Vai te contrariar. Os teus maiores desejos, a maioria deles, são carnais e não são espirituais. Coloca a vontade do Espírito na tua vida, coloca a vontade de Deus diante de vós, porque Deus está olhando lá no futuro. Lá no futuro talvez você perca a tua vida porque você está inteiro, mas talvez também lá no futuro você ganhe a tua vida porque você não tem a pontinha do teu dedo. Então é o que Deus hoje traz, esse sentimento. Viva a liberdade e permaneça nela. Permaneça na verdade. A verdade é o que vai moldar e mudar a tua vida. Senhor, que a tua palavra continue, Senhor, falando no coração dos teus filhos. Que a tua bênção, Senhor, seja reconectada, Senhor, à vida dos teus filhos. Que eles se encontrem novamente no centro da tua vontade. Tira as barreiras, tira as dificuldades, Senhor. Tira todo o pensamento humano e coloca-nos, ó Senhor, para vivermos um patamar, Senhor, da tua abundância de paz e de amor e de renovo. Seja sobre ti essa palavra, que seja estabelecido um novo tempo da tua vida a partir de hoje, que essa liberdade seja o que vai gerar os frutos da tua vida, e isso será reconhecido por todos. Assim, eu abençoo a tua vida e selo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.